Então ele foi criado, ele cantava com os negros, foi criado junto com os negros. Então ele não tinha noção do que acontecia no Brasil todo. Porque dentro do engenho da madrinha dele, por mais que tivesse os negros trabalhando, era de uma maneira muito diferente. Não existia todas aquelas maneiras de tratar o negro, chicotear e tudo mais. Era uma outra maneira. Então ele já cresceu nisso. Ele cresceu nisso. Só que o que vai acontecer? Um trauma na vida dele. Com 8 anos, ele vai estar brincando e aí vai fugir um negro de um outro engenho. Ele vai estar todo chicoteado, sangrando, e ele se ajoelha aos pés do Nabucco com 8 anos, pedindo pelo amor de Deus pro menino alforriar ele. Pede pra sua madrinha comprar minha alforria, pelo amor de Deus, o cara vai me matar. E aquilo, ele fala no livro Minha Formação que foi o grande trauma da vida dele e é o que vai... E a madrinha comprou? Então, não há relatos do que aconteceu depois. Será que ele morreu? Então, não se sabe. Não sei se veio depois o dono dele, da época, né? O que desenrolou isso. Mas isso, ele bonita fala... a cena. Exatamente. E aquilo fala que ele traumatizou dentro do coração dele. O jeito que o negro chorava, né? Ele não estava acostumado com aquilo. Logo após isso, a madrinha dele vai morrer. E ele vai voltar para o Rio de Janeiro, né? E ele vai estudar em Nova Friburgo, né? O Barão de Totifeus vai ser o professor dele nesse colégio interno. E logo em seguida, né? Esse Barão de Totifeus vai se mudar e vai começar a dar aula no Colégio Pedro II. E ele vai levar o Nabucco junto com ele para estudar. Isso é quando? Isso aí, 1840, não, 59. Já estava no segundo reinado já. Já estava no segundo reinado. Ele tinha 11, 12 anos nessa época já. Ele nasceu em 49, então é 61, 60, mais ou menos isso, 1861, 60. E quem que vai ser amigo dele, né, de colégio? O futuro presidente da República do Brasil, o Francisco Rodrigues Alves, né? Tanto que ele vai ser o promotor daquela coisa da vacina, revolta da vacina, e vários outros. Pra você ver como que o Colégio Pedro II também formava políticos, né? Porque a gente vai ver, o Rodrigues Alves vai ser o colega de sala dele. Depois vai entrar o Afonso Pena, que é outro presidente da República, que vai ser colega de sala dele. Nossa. E aí você vai ver... O Pedro II criou vários presidentes políticos, né? Tanto que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador, né, que a gente fala que é mais puxado pro outro lado, né? Mas ele mesmo vai falar e fala assim: Dom Pedro II preparou tanto a população que a população achou que não precisava mais dele, mas continuava precisando. Sim. O próprio Sérgio Buarque de Holanda fala isso. A gente fala, é a maldição se tornar inválido. Exatamente. Que horror, né? Que cabecinha pequena pensar uma dessa, né? Uma besteira dessa, né? Exatamente. Mas daí ele estudou lá, no Colégio Pedro II. Isso, e aí com 17 anos ele vai entrar no Largo de São Francisco, Faculdade de Direito de São Paulo. Nossa, ele sai do Rio e vem pra São Paulo. Sim. Esse menino, ele... né? Ele vai viajar o tempo todo, né? E aí ele vai estudar 2 anos lá e vai terminar a Faculdade de Direito lá em Pernambuco, que tinha uma Faculdade de Direito também lá. Que legal. E aí o que vai acontecer? Quem que vai ser amigo dele nessa época? Porque ele vai começar a descobrir seus talentos de escrever em jornal. O Machado de Assis. O Machado de Assis vai ser amigo muito próximo dele. Isso é fantástico. Mas é maravilhoso, né? Eu acredito que é fantástico. Outro que vai ser amigo dele de sala... Aí o Machado disse que era republicano, né? Não, ele era monarquista. Monarquia, Machado disse. O José do Patrocínio era republicano. E também o ministro que foi... das finanças, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele que é amigo dele. Republicano também, mas E vai ser amigo do Nabucco. O Machado de Assis era... fantástico. E vai ser amigo de correspondência do Nabucco, o Machado de Assis. Outro que vai ser amigo dele de faculdade do Largo de São Francisco, que eles vão sair lá do Nordeste e vir pra cá, vai ser Castro Alves. Nossa, então é só a nata. Só a nata, você vai ver só a nata. E o Rui Barbosa vai ser amigo dele de sala. Então, assim, pra você ver quem que tava no lado dele o tempo todo. Mas assim, estudar numa faculdade na São Francisco era coisa da elite. Ele tinha muito dinheiro. Era elite, sim. A madrinha dele deixou ele muito bem. Deixou muito bem. Os pais dele tinham muito dinheiro também, né? O pai dele, ora era do Partido Conservador, ora de Partido Liberal. Os pais dele faleceram, né? Os pais dele vão falecer depois. Vai doer muito nele, né? Ele admirava muito o pai dele. Tanto que tem um livro dele que conta a história do pai dele, né? O Estadista do Império, chama esse livro. Você leu tudo isso? Já li tudo, já. É que você gosta dele. Eu adoro o Nabucco.
E aí o que vai acontecer, né? Depois o Nabucco vai terminar a sua faculdade lá em Pernambuco. E aí o TCC dele vai ser advogar em causa de um escravizado, que é o escravizado Tomás. Que ele vai ser um escravizado que ele vai ser punido na prisão. E o que ele vai fazer? Ele vai matar o dono da cela e o delegado e vai fugir, tentar fugir. E aí ele vai, na época, as pessoas não sabem, existia a pena de morte. Ele foi condenado à pena de morte naquela época. O Brasil época. tinha, né? Tinha pena de morte e tinha prisão perpétua também. Olha. O Brasil tinha Tá vendo? Tá vendo? O Brasil tinha os dois. E hoje tem a pena, 4 anos tá na rua. Desculpa, Rodrigo, mas né? E pessoas comuns igual a gente pode ser 20, 30 anos. Ainda assim. É verdade. E falou contra. Não, bom, vamos continuar, vai. Mas aí ele foi defender esse cara. Ele vai advogar a favor dele. Ele vai conseguir fazer a prisão, a pena de morte se tornar prisão perpétua. Então ele conseguiu fazer alguma coisa pra mostrar pro escravizado. Pro um escravizado. Nossa, era muita não tinha coisa. Perdão, não tinha perdão, não. Ele conseguiu pegar na brecha da lei, né? Falar que a condição que ele era imposta era algo selvagem. Meu e que ele Deus. era um ser humano. E as argumentações dele vai fazer uma condenação certa de morte virar uma prisão perpétua. Que eu acho até. Que era muita coisa. Pra um escravizado? Pra um escravizado já tava na época. condenado. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Foi a primeira manifestação dele abolicionista. Sim. Foi. Sim. E aí vai começar a acontecer alguns movimentos no Brasil já contra a escravidão. Só que de primeira mão aos 20, 21 anos ele não vai participar desses movimentos. E aí ele começa a querer viajar. Ele mesmo vai juntar dinheiro, né, com as colaborações que ele fazia de jornais, artigos. Ele vai comprar uma passagem e vai pra França. E é lá que ele vai conhecer a Eufrásia, né? Gente, a história dela é incrível. Você consegue resumir em alguns minutinhos rápido? Porque eu quero fazer uma só sobre ela. Até te convido de novo pra você vir falar sobre ela. Por favor. A Eufrásia, ela era filha de fazendeiros da região de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, né? Que é o ramo hoje, né? Exatamente. Ela era muito, muito rica, muito estudada, principalmente na área da economia. Então, assim, é uma mulher fantástica, filantrópica também. Então, assim, ela abolicionista, ela vai se compadecer com essa questão da abolição, né? Principalmente porque ela vai conviver muito na Inglaterra, que essas influências, né, de acabar com a escravidão. Só que, assim, após o Nabucco se apaixonar por ela, isso vai se estreitar mais ainda, né? Os dois tinham esse espírito abolicionista. E aí o Nabucco, ele era muito alto, ele tinha 1,92 m. Então, até pra época, né? Todo mundo, ele era conhecido como galã na época. Sim. Então ele tinha apelido. Qual a altura? 1,92 m, ele era muito alto. Pra época, era muito alto. O Pedro II tinha, acho que 1,97 m, 1,98 m. Muito também alto. Era bonitão também, né? É, loirão, né? Nossa austríaco, né? Nossa senhora. A família dele é austríaca, né? Aquele queixinho do Salzburgo. Barbudo, né? Então, e aí o Nabucco era muito alto, então a Eufrásia vai se apaixonar por ele, né? A Eufrásia de cara vai se apaixonar e eles na França já vão noivar. Ele também se apaixonou por ela. Se apaixonou totalmente, cegamente. E aí a família do Nabucco vai amar, né? Ela fala, pô, a mulher é rica, podre de rica, né? Dono de fazenda e tal. Tentaram apressar. A família de Eufrásia não vai gostar. Por quê? A família do Nabucco era reconhecidamente abolicionista. E já dela escravocrata. E dela escravocrata. Não, nem por causa do dinheiro, nada. Não, porque a família do Nabucco era rica. Se fosse pelo dinheiro, não teria problema nenhum, né? E ela nem aí, né? E ela nem aí, não. Vou casar com ele. E os tios dele vai fazer carta de manifesto em jornal. Onde já se viu a gente, família escravocrata contra uma família abolicionista. Deus me livre, como a gente já disse, né? Era extremamente incomum você ser abolicionista, ser contra a escravidão, que era o sistema regente da época, né? Então, assim, era algo bizarro. Absurdamente bizarro. E o Nabucco, ele vai continuar trabalhando, ele da Inglaterra, ele vai para os Estados Unidos e aí ele vai começar a trabalhar como diplomata brasileiro para o Império com os Estados Unidos. Então ele vai ter muito contato com os presidentes Ulysses Grant. Depois ele vai ter contato mais tarde com o Theodore Roosevelt. Ele falava bem inglês, né? Falava. Vários idiomas, eu acho. Falava vários, francês, inglês. Ele sabia falar muito bem.
tá? Então ele é extremamente admirado pela sua fala. É só um parênteses. Sim. Você percebe que para qualquer cargo público no Império ou qualquer lugar, você tinha que ter uma preparação, uma faculdade, idiomas. Por isso que quem falou, acho que foi o Silvio que falou Sim. aqui, que hoje... Não, é o rapaz que falou aqui, o nosso amigo Felipe, que ele falou que é verdade, você tá preparado, você precisa ser preparado para ser um deputado. Naquela época do Império, ser um deputado... Gabarito, você tem que ter gabarito pra Sim, isso. para ser um imperador. É só um adendo pra gente ver que como política era levada a sério. Com certeza. Com certeza. E a maioria dos políticos eram advogados, né? Ao Tinha menos que saber ter. de lei, né? Até que tem aquele lá, o não saber do Floriano Isso. Peixoto, que graças a Deus não conseguiu ser ministro do STF e depois de poucos anos. Não sei se o nome dele. O Barata lá. Isso. Barata Ribeiro. Exatamente, não conseguiu porque não tinha o notório saber, que era o direito. Exatamente. Então, assim, no mínimo. Hoje? Direito. E no hoje? mínimo. Hoje em dia você não tem, né? Os políticos são. Essa democratização, Rodrigo, essa maneira de falar assim, vamos deixar pro povo, gente, quem diz que o povo não pode estudar? E essa falsa intenção de falar o tempo todo de democracia, né? E cara, pra mim. Que bom achar alguém assim, tem gente que me irrita. Pra mim, a palavra que mais me irrita é Estado Democrático de Direito. Nossa, pra mim passa de uma maneira como se fosse, né? Algo, como se fosse algo extremamente intelectual saindo da sua boca, né? E não é. É ridículo. Voltando, vamos lá. Vamos deixar esses presidentes pra lá. Daí ele se apaixonou pela frase, mas chegou a casar com ela? Não, ele vai noivar, e aí os dois. Eles vão chegar a morar juntos e aí eles não vão conseguir. Morar juntos naquela época. Então, olha que essa mulher era uma... libertina, né? Não, ela era muito moderna pra idade. Não, pra época sim, mas na época ela foi considerada libertina. Ela foi, não foi? Foi, por fato de estar morando, sem casar antes. E tá aí, né? E tá nem aí. E aí os dois tinham temperamento muito fortes, né? Então ela tinha uma personalidade muito forte, até mesmo por ela ser protagonista, né? Uma mulher ser protagonista na época, principalmente no ramo da economia, que nem ela era. Sim, também. E ele também, né? Então, assim, os dois gênios não vão se bater. Os dois vão ficar 13 anos nesse rally rola. Você vai casar, não vai casar, não vai casar. E não casaram nunca, né? E não casaram E ela nunca. também não casou até morrer, né? Existe Será uma que é lenda. por causa dele que ela ficou com ele na cabeça? Existe uma lenda, né? Isso aí não tem como comprovar, que ela pediu pra no caixão dela todas as correspondências com o Nabucco irem com ela. Mas isso aí, que eu te falei, não tem como te provar isso. Existe esse mito Mas aí. se é um boato, pode ser onde a fumaça pode ter fogo. Exatamente. Eu acredito nisso. Com certeza. Mas aí eles ficaram 13 anos, né? Mas ficavam juntos. E Só ele... carta. Só carta. E ele... Só carta? Só carta. Jura? Caraca. E tem o conteúdo dessas cartas ou não? Tem no espólio dele. No espólio dele de documentação pessoal dele tem. E é assim, bem picantes. Picante? Mas É tipo Dom Pedro I e Domitila. Que eu odeio. Lamba Domitila, mas não. Eu lembro da minha Leopoldina. Que também não era nenhuma coitada, né? Não. Muito pelo contrário. A Dom Pedro até ficava pé porque ela era muito fria, Exatamente. né? Não sei quem falou, teve um comentário que tava a Leopoldina e tava a Domitila, as duas brincando, assim, a monogamia se fez parecer... poligamia. Poligamia, isso. Desculpa, poligamia. Foi feita institucionalizada. Porque ela era... né? Ela foi criada pra ser fria, né? Estadista. Ela foi criada pra ser monarca. A coroa acima de qualquer coisa. Exato. Mas ó, e aí, quando ele começou a ter o movimento realmente e vincular com Dona Isabel, o movimento abolicionista, o grupo... O pai dele vai morrer, ele vai estar sendo diplomata nos Estados Unidos, ele vai voltar pro Brasil. Eu acho que por isso também que essa carreira de diplomata dele vai ficar para mais tarde, por conta disso. Ele admirava muito o pai dele, ele vai vir fazer o velório do pai e tudo mais, enterrar o pai dele. Deu tempo. Eles vão segurar, ele já sabia da doença do pai dele e ele vem. Tá. E aí ele vem pro Brasil. E aí nessa que ele vem pro Brasil, ele decide se tornar político brasileiro. Aí ele se torna deputado provincial. Por São Paulo. E a partir do Rio de Janeiro, desculpa. Rio de Janeiro. Tá. E aí, a partir daquele momento, ele começa a assumir um protagonismo dentro do abolicionismo. Que ele começa a escrever. Porque, por exemplo, na Inglaterra, ele vai deixar um escrito, que depois vai ser publicado só na morte dele, chama A Escravidão. Que ele vai
denunciar tudo que acontecia no Brasil, o regime escravocrata, como que eles tratavam. Vai ter outras obras dele, o Abolicionismo é um dos maiores obras dele também. Sim. Fantástico, inclusive. Que ele vai escrever depois. E aí ele começa a assumir esse protagonismo com outros nomes. Um principal nome é o Machado de Assis, que vai ser o lado dele um ferrenho nome. Isabel já sabia dele? Dona Isabel? Sabia do desempenho dele como falante, né? Ele sabia falar muito bem, palestrante, mas ainda não sabia da existência dele como protagonista, né? Certo. Ele vai começar a assumir esse protagonismo ali, 1875, ali perto começa a ter as primeiras leis emancipacionistas, né? Que legal. E aí ele assume esse protagonismo para o quê? Ele fala o seguinte: eu quero que em 10 anos o Brasil não tenha mais escravos. Isso é que ano? 75, 76. Quase bateu na data que ele falou. Ele queria até 85. Chegou na trave. Só que ele vai se tornar algo... Ele não era bem visto dentro do Congresso. Por conta da visão abolicionista dele. Ele vai ser muito crítico, ferrenho. Ele vai querer fazer reforma agrária no Brasil. Como o André Rebouças, né? Como outros, né? Como outros, né? Sim. Aí com o Rebouças, é que nem eu falo, o Rebouças, o próprio Nabucco fala. O Rebouças é pouco valorizado pela posição dele. Mas ele é o cérebro da abolição. Ele vai trabalhar mais nos bastidores, né? Ele não é um cara... Eu fiquei sabendo que André Rebouças só soube o que era... tanto é que a gente fala, escravidão no Brasil, mas era uma coisa assim tão mais comum que ele só sentiu que ele era negro quando ele estava nos Estados Unidos, que trataram de tirar ele do hotel, que ele falou, nossa, no Brasil não tem isso. Exato. O próprio doutor do Dom Pedro II era negro, né? Ele era negro. E aí ele vai viajar com ele nos Estados Unidos. E aí e isso também é uma das coisas relatadas em cartas por Dom Pedro II. Dom Pedro II ele tá lá no bondinho lá nos Estados Unidos e tem uma senhora. E a senhora fala, esses negros malditos, o caramba 4, falando um monte de negócio. Eu não sabia que ele era imperador. E não sabia que ele era imperador. Ele, o que você acha? Ele começa a questionar a mulher, né? Pra ver o que essa mulher... Inteligente, né? Falava, esses caras tinham tudo que morrer, tinha que separar metade dos Estados Unidos com a outra metade, o sul com o norte, porque por conta desses negrinhos que estão ali. E aí, aquilo que vai fazer o Dom Pedro II, acredito eu, frear um pouco. Ele tinha medo de perder a unidade nacional, né? Vou usar de uma coisa que não dá. Ele fala, cara, se eu chegar... Porque naquela época ele já tinha feito 2 cartas do Dom Pedro II, né? Uma das cartas dele é ele contando a quantidade de coisas que ele tinha, diamante, pérola, herança, ele fazendo um espólio do que ele tinha pra... se eu vender tudo isso aqui, eu consigo alforrear todos os escravos do Brasil? E aí ele fala, cara, eu não consigo. E tipo assim, existia uma outra carta que ele falou, cara, se eu usar o poder moderador pra abolir a escravidão? E aí, nessa viagem ele desiste. Porque ele olha a mulher, o jeito que a mulher olhava o negro, ele queria que fosse algo orgânico brasileiro. Não tem como. E aí, exatamente, não tem como. Tanto que a Isabel vai ter que... A Isabel perdeu a coroa por causa disso. Vai ter que dar praticamente um golpe na Constituição. Ele era muito constitucionalista, o Dom Pedro II. Ele não brigou com a filha por causa disso? Porque eu sei que elas entravam em atrito. Eles entravam em atrito, ele não vai brigar com a filha, ele vai sentir orgulho, ele vai chorar, né? Porque ela fez o que ele não fez. Exato. E ele vai preparar pra isso. E ele falava... quando ele vai olhar, por exemplo, que começa a Lei do Ventre Livre, que inclusive a Isabel vai ser protagonista da Lei do Ventre Livre, que ele vai viajar. Quando ele vai ver que a lei tá pra... Será que ele intencionou essas viagens dele? Lógico, com certeza. Porque ele marcava... Na hora que ele viu que a Lei do Ventre Livre ia ser aprovada, ele viaja e deixa a Isabel de regente. Por quê? Quem que é a cara que eles vão ver? Ela. É ela. A minha cara já até tá... Até porque o terceiro reinado. Exato. É um jeito de deixar ela como protagonista. E ela, assim, quando... E eu sei que a abolição, a Lei Áurea, ele ficou muito contente. Ele estava na Europa, ele ficou extremamente doente. Contente. Assim. E ele fez... E ela era regente, ou seja, como regente, ela tinha o poder de fazer... Exato, ela tinha. Ela não era uma regente direta do pai, ela era uma senadora. Com o pai dela saiu, ela não era uma imperatriz regente, uma princesa regente. Não. Ela era uma senadora que tinha os poderes do pai. Mas no nome ela era senadora.
Porque era quando o filho entrava, né, como senador. O filho, o herdeiro. Isso, e entrava como Grão-Pará, né? Isso, é o príncipe da beira ou princesa da beira, né? Esse que era, tinha direito, né? Tinha. E aí ela ficava como regente, e é o que ela vai fazer, né? Ela vai fazendo na lei do ventre livre, ela que vai lá elaborar o discurso. Dom Pedro II sabia de tudo, né? E aí o Dom Pedro II, nessa época da Lei Áurea, né? Ele vai estar em coma, né? Um coma diabético que vai dar, ele quase morreu. Ele vai ficar sabendo da Lei Áurea muito tempo depois, que ele tá em coma no dia. Ele tá se tratando, acho que se não me engano, na Itália. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, quando Nabucco conhece Isabel, Dona Isabel? O Nabucco conhece Isabel em 1880. Já quase perto, já. Quase perto. E aí ele vai se reunir com ela. E é muito legal a reunião dos dois, porque os dois, ele admira ela e o pai dela, e ela admira ele pelo trabalho dele. Ela já sabia dele. Já sabia dele nessa época, né? Ele entrou trabalhando em 75 como deputado, em 80 ela já sabia já dele já. E ela chama ele pra ser o braço direito dela, pra tentar fazer a abolição no país. Ela pôs a cara tapa mesmo. Cara, pois, porque... Altair, pensa, no jardim dela tinha camélia. O que representava a camélia? A camélia é o símbolo da abolição, é a flor da abolição. Você tá falando, eu sou abolicionista, cara, eu sou contra esse regime. Nenhum funcionário dela era liberto. Era liberto. E as pessoas fugiam de outras fazendas e ia até a casa de Isabel, ela escondia no porão e de um outro dia comprava forria. Mas a gente percebe que a família real, imperial, ela era muito acessível, né? Demais. O povo podia falar com eles a hora que quisesse, A hora né? que quisesse. Não tinha aquela pomposa, não, eles eram gente boa, né? Vai tentar falar com o presidente da república Não hoje. dá. É isso que eu tô falando. E eles deixavam, né? E eles deixavam, porque eu te falei. Acho que a Dona Isabel já tá lá limpando o quintal, vinha alguém, mas... Tinha uma rotina que se você pegasse, o operador tava no bondinho,